O iluminismo, a gente pensa nele como um movimento filosófico, né? Mas foi muito mais do que isso. Foi uma reavaliação radical, sabe? Uma tentativa bem ousada de quebrar as correntes da tradição. E esse repensar todo não aconteceu só na Europa, não. Aconteceu também dentro do pensamento judaico. E isso deu início a um debate que, olha, ecoa até hoje. Essa citação do pensador Lessing é perfeita porque ela pega bem no ponto do dilema daquela época. É ótimo se libertar do jugo da tradição, claro, mas e se isso só levar a gente para uma nova prisão? O jugo insuportável da letra, ou seja, uma interpretação super rígida sem espaço para pensar. Complicado, né? E aí a gente chega na pergunta fundamental que o iluminismo botou na mesa. Se tudo aquilo que a tradição dizia não serve mais, o que acontece quando a gente ousa pensar por conta própria? É uma pergunta que abre um mundo de possibilidades, mas também de muitos perigos. Foi o ponto de partida para as batalhas intelectuais que definiram a nossa era moderna. Para a gente entender o tamanho dessa revolução, primeiro a gente precisa dar uma olhada nas correntes que ela queria quebrar, o mundo que era totalmente dominado pela tradição. Aqui dá para ver o contraste claro entre dois mundos. De um lado, aquela mentalidade em que o conhecimento era algo trancado a 7 chaves, só para uma elite, e o resto das pessoas só tinha que obedecer. Do outro lado, o ideal iluminista, a ideia, que na época era radical, de que a razão é uma ferramenta universal que está aí para todo mundo usar. Essa ideia aqui, defendida por um pensador gigante como Maimônides, mostra bem como as coisas eram. A função do povo era basicamente sustentar o filósofo e não se tornar um. Era uma verdadeira pirâmide do saber, que o iluminismo chegou para virar de cabeça para baixo. Uma coisa fascinante sobre o iluminismo é como ele foi buscar heróis lá no passado, sabe? Reinterpretando figuras históricas para servir aos seus novos ideais. E um dos exemplos mais fortes disso foi Martinho Lutero. Foi nessa declaração famosa de Lutero que os iluministas viram uma faísca. Eles focaram em uma parte específica, ou por clara razão. Para eles, ali estava a semente da própria revolução deles, a prova do poder da razão de cada um contra a autoridade cega da tradição. Então, o que o iluminismo fez foi criar a sua própria versão do Lutero. Ele virou um símbolo da liberdade de pensamento. Mas, para o Lutero histórico, de verdade, a razão sempre esteve a serviço da fé. Foi uma releitura bem seletiva, mas que foi incrivelmente poderosa para a causa iluminista. Mas essa grande reavaliação não ficou só no mundo cristão. Dentro do judaísmo, surgiu um movimento paralelo e super complexo, a Haskalah, o iluminismo judaico, que também teve a sua própria batalha com a tradição. A Haskalah, em resumo, foi uma tentativa de abrir as janelas da vida judaica para o mundo moderno. A meta era integrar valores seculares e científicos, promovendo uma educação que misturasse tanto os textos sagrados quanto as novas descobertas da época. A abordagem do filósofo Salomon Maimon com seu xará, o grande Maimônides, foi simplesmente brilhante. Primeiro, ele mostrou respeito, honrou o mestre. Depois, ele usou a ciência moderna para atualizar as conclusões dele. E aí veio a jogada de mestre. Ele inverteu o método, usando as próprias ferramentas de Maimônides para ir além da filosofia do próprio mestre. O resultado disso foi um verdadeiro terremoto intelectual. A implicação era gigantesca. Significava que nem mesmo o maior pensador da história tinha uma verdade eterna. De repente, toda a filosofia passou a ser vista como um produto da sua época, limitada pelo conhecimento daquele tempo. Nenhuma autoridade era mais inquestionável. E essa ideia de que nenhuma autoridade é inquestionável nos leva direto para o coração do iluminismo, um conceito que foi brilhantemente resumido por Immanuel Kant, o poder de pensar por si mesmo. Selbstdenken é uma palavra em alemão que quer dizer, ao pé da letra, pensar por si mesmo. Para Kant, isso não era só uma expressão bonita, era o lema, objetivo final de todo o iluminismo. Numa época em que a autoridade mandava em tudo, essa era a maior definição de liberdade intelectual. Kant usou uma metáfora muito forte para explicar isso. Ele dizia que aprender um sistema filosófico sem pensar por conta própria é como ser um molde de gesso de um homem vivo. Você tem a forma, a aparência, mas não tem a vida. Não tem o pensamento ativo ali dentro. Então, o ponto central da famosa definição de iluminismo de Kant é a coragem. Não é sobre ser o mais inteligente, mas sobre ter a bravura de usar a própria razão sem depender de um guia, de assumir as rédeas do próprio pensamento. Só que essa liberdade toda tem um preço. Quebrar as correntes da tradição é libertador, sem dúvida, mas também deixa um vazio. E esse vazio, ele precisa ser preenchido de alguma forma. E aí a pergunta muda.
Quando a gente abandona sistemas de crenças que duraram séculos, o que entra nesse lugar? Porque o ser humano, assim como a natureza, parece que detesta um vácuo. Alguma coisa sempre vai aparecer para preenchê-lo. E é aí que entram as chamadas crenças substitutas. São novos sistemas de significado, muitas vezes construídos com pedaços de tradições antigas, místicas ou de outras culturas. Tudo para dar um novo sentido a um mundo que perdeu suas certezas antigas. Na prática, o que a gente viu foi um interesse renovado por mitos pagãos, um mergulho em misticismos como a Cabala e uma atração cada vez maior por filosofias orientais. De repente, a busca por um sentido para a vida se tornou uma coisa global e bem eclética. Na história judaica moderna, essa busca por autodeterminação seguiu um caminho bem claro. Começou com a Haskalah, que buscava uma emancipação cultural. Isso levou à luta pela emancipação política. E quando isso não foi suficiente, culminou no sionismo, um movimento que pegou o ideal iluminista de autodeterminação, mas o aplicou numa escala nacional, quase como uma crítica aos limites do projeto original. E assim, a gente termina com uma questão que começou lá no século XVIII, mas que continua super atual. O iluminismo nos deu a liberdade de questionar tudo. O desafio que ele nos deixou, e que continua até hoje, é decidir o que vale a pena construir quando as velhas bases já não existem mais.